Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje recebendo o professor Paulo Ricardo Schwingel, pesquisador responsável pelo Laboratório de Ecossistemas Aquáticos e Pesqueiros. Vamos estar conversando um pouco sobre o defeso da sardinha, né, professor? Nós conversávamos em off, começou em 1º de outubro e se estende até o dia 28 de fevereiro de 2023. Professor, qual a importância da espécie sardinha verdadeira para os municípios de Itajaí, Navegantes e, é claro, num contexto aqui para o nosso Brasil? A sardinha verdadeira hoje é o recurso mais importante que nós temos no país em termos de volume pescado, né? Porque a pesca é uma atividade extrativista, né? Você retira da natureza num determinado volume esperando que essa população se regenere, né? De um ano para outro. Então, hoje, a pescaria da sardinha se configura como a principal, não só em volume de pescado, mas também no número de empregos gerados. E na nossa região, especialmente Itajaí Navegante, nós temos as grandes indústrias enlatadoras, porque a sardinha vendida in natura, né, em mercados, é um volume muito pequeno. Então, aproximadamente 85% a 90% do que é pescado vai para a indústria enlatadora. E a indústria enlatadora e o que está associado a ela, né, ela representa aproximadamente no estado de Santa Catarina 20 mil empregos. Né? Então, realmente é um recurso muito importante que é exclusivamente brasileiro, né? Está só em águas territoriais brasileiras, então nós devemos ter um cuidado bastante grande na gestão desse recurso. E o defeso, então, o que seria o defeso? O defeso é uma estratégia de gestão, onde há uma paralisação da pescaria, né, durante um determinado período, num período que seja chave no ciclo de vida da espécie. Por exemplo, a reprodução. No caso, hoje temos esse defeso do período de primavera-verão, que começou dia 1º de outubro e se prolonga até 28 de fevereiro, é um período de reprodução da espécie. Né? Esse período de reprodução ele era um pouco mais reduzido há 2 décadas atrás, mas com estudos que se fez, vimos que ele se ampliou. Então, hoje esse defeso cobre praticamente todo o período de defeso, de reprodução da espécie, né? E isso faz com que nós vamos garantir nosso futuro, porque a ideia de uma pescaria, de um recurso renovável, é que ele possa se regenerar de um ano para o outro. Então, a cada ano se retira uma porção dessa população e espera-se que a capacidade de regeneração da população seja exercida. Então, esse período de defeso garante, né, uma desova onde não há captura, né? E isso vai resultar na pescaria não em 2023, mas em 2024. Porque a sardinha é um organismo que tem um ciclo de vida bastante curto. Ele já reproduz com 1 ano. Então, a sardinha que está nascendo agora, né, vai se desenvolver durante o ano de 2023 e vai ser alvo da pescaria em 2024. E essa medida ela faz tempo já que é aplicada para a sardinha verdadeira? A medida de uso defeso já é algo bastante que está quase dentro de uma cultura no Brasil de gestão pesqueira. Existem outras formas de gestão, né? Mas o defeso é muito bem aceito, né? Tanto em águas marinhas como água doce também, quando temos as migrações para reprodução, que é a piracema, nos rios, né? Então, na área marinha também, ele é bastante aceito. E é uma medida que ela foi implementada pela primeira vez no Brasil em 1977. Ou seja, é uma medida de ordenamento muito antiga. E ela passou por várias situações, como, por exemplo, nós viemos, da última vez que foi ajustado esses períodos, nós tínhamos 2 períodos de defeso. Era um período reprodutivo, nessa época de verão, que pegava o período entre 1º de novembro até 28 de fevereiro, e tínhamos mais um período de inverno. Um período de inverno que não era reprodução, era algo que a gente chama de recrutamento. É quando jovens da população vão fazer parte da população adulta. Eles passam a fazer parte dessa população adulta, que é alvo da pescaria. Então, esse momento chamado recrutamento, né, para a população adulta, né, ele também tinha um período de defesa de 45 dias, que ele ia do dia 15 de junho até 31 de julho. Em 2000 foi feita uma revisão disso. Depois de 17 anos, foi feita uma revisão, né, e havia uma preocupação que
a sardinha estava expandindo seu período de desova, né? Saindo de aproximadamente 3, 4 meses, indo para 5 meses de período de desova. E isso fez com que se retirasse esse período de inverno, de defeso, e aumentasse o período de verão. Ou seja, hoje, né, nós temos 5 meses de defeso no verão, ou seja, 5 meses que não se pesca. Sim. Significa que 5 meses se pesca, não pesca, e 7 meses que se pesca. Sim, sim. Né? Garantindo, assim, uma estratégia, né, que, para as próximas gerações de um recurso pesqueiro, que a indústria tem uma preocupação muito grande na estabilidade dessa oferta de matéria-prima, que é a natureza que faz. Lembrando que a pesca é diferente da aquacultura. Na pesca, nós não controlamos nenhuma variável, não é a aquacultura que criamos um peixe, damos a alimentação, fizemos controles de qualidade de água, não. A pesca da sardinha é extrativista, marinha. Então, a natureza faz tudo. Nós só pescamos. Então, o que nós temos que controlar é a nossa pescaria ter volumes aceitáveis em termos de capacidade de regeneração de biomassa desse estoque. E qual a participação da Univale nesse processo todo, professor? Na verdade, desde o final dos anos 90, a Univale vem coletando informações sobre esse importante recurso pesqueiro, né? Também trabalhamos com outros recursos, mas a sardinha desde 1998 começamos com coleta de dados. Então, dados, por exemplo, sobre o ciclo reprodutivo da sardinha são coletados desde 98. E a definição do defeso em duas épocas do ano e em 2003 foi realizado basicamente com dados da nossa instituição, da Univale, né, que teve uma participação chave na definição dessa estratégia de gestão. Passados 17 anos, a Univale mantém esse protagonismo em disponibilizar dados para o governo federal tomar decisões em termos de ajuste desse defeso. Então, depois de 17 anos, novamente nós aportamos dados para o governo federal, entenda-se a Secretaria de Agricultura e Pesca, que está ligada ao Ministério da Agricultura, né, para que houvesse esse ajuste. Né? E, além disso, além de um aspecto da biologia, da ecologia da espécie, associados ao defeso, nós tínhamos um problema no inverno, né? Era um problema trabalhista, né? É o lado social, né? Porque a pescaria parava 1 mês e meio e os pescadores ficavam sem atividade nesse período. Então, alguns eram dispensados e não poderiam ser recontratados 1 mês e meio depois, né? Então, isso era um grande problema. Então, a indústria também se mostrou bastante favorável a esse ajuste no defeso para um único defeso anual. Que bacana, e essa participação da Univale, sensacional. Professor, quais as perspectivas para a pesca da sardinha verdadeira para os próximos anos? Nós devemos ter uma atenção sobre esse recurso bastante grande. Como ele é um organismo de vida curta, né? Ele vive 3 anos aproximadamente, raramente encontramos indivíduos com 4 anos, né? Ele se alimenta também próximo à base da cadeia marinha, cadeia alimentar marinha, ou seja, ele se alimenta de micro-organismos, são o chamado plâncton. Né? Isso significa que ele é bastante sensível a qualquer mudanças de clima e, ao mesmo tempo, de extremos climáticos. Na história desses últimos 20 anos, né, se observou impactos enormes da produção de sardinha, produção biológica da sardinha, com os 2 El Ninhos. O El Ninho de 97 e 98 impactou muito acentuadamente a pescaria da sardinha. E agora o El Ninho de 2015, 16 e 17, novamente provocou um impacto gigantesco na pesca de sardinha. Para se ter uma ideia, se pescava em 2014 aproximadamente 100 mil toneladas anos de sardinha. E ele caiu para 15, né, nos anos subsequentes. Hoje está havendo uma recuperação e espera-se para este ano de 2022 uma captura, os números ainda não estão fechados, né, mas uma captura de aproximadamente 40 mil toneladas. Se nós olharmos para o Brasil, que consome 120 mil toneladas ano,
falta sardinha. Então, a indústria enlatadora, ela obrigatoriamente tem que importar. Então, ela importa hoje de países como Marrocos, Mauritânia, eventualmente também Índia, Omã, e agora estão tentando também trazer sardinha da costa da Califórnia, do Pacífico. Né? Então, existe uma demanda de 120 mil toneladas que a pescaria nacional ela não consegue suprir. Né? Então, hoje, a preocupação da indústria é que tenha uma estabilidade nessa pescaria, que ela possa manejar suas estratégias de compra externas, né? Importar sardinha de uma maneira mais previsível e não com essas grandes oscilações. Né? Então, essa é uma preocupação aí para o futuro e algo que deve se destacar. Nós temos vários indicadores que as mudanças climáticas, especialmente o aquecimento das águas do sudeste e sul do Brasil, tem provocado efeitos no período reprodutivo. Então, nós estamos monitorando aqui nos laboratórios aqui da Univale, a gente monitora esse processo, mas ele é bastante visível, porque como nós temos coletas há quase 25 anos, permanentes, né, se pôde observar que as mudanças climáticas afetaram a estratégia de vida da espécie. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não só no ciclo reprodutivo, mas também com a distribuição. Basicamente, há 20 anos atrás, não tínhamos sardinha ao sul de 29 graus. 29 graus é laguna, aqui em Santa Catarina. E não tínhamos sardinha no Rio Grande do Sul. E hoje a pescaria, basicamente, quando começa em março, ela se concentra entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Mostra que o aquecimento das águas está fazendo com que a sardinha tenha uma distribuição mais ao sul. E isso nós estamos monitorando atualmente. Tá certo, então. Professor Paulo Ricardo Schwingel, obrigado pela sua participação. Tá ok? Obrigado a todos, ficamos à disposição. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.